Após muitos reveses e fracassos em seu dever, ela se afunda em negatividade e equívocos. Por dentro, ela está em alerta e resistente, o que a leva a sofrer muito. A sinceridade das palavras de Deus desperta seu espírito. Sua negatividade e equívocos são resolvidos e ela vê que Deus é belo e amoroso. Há alguns anos, eu fazia vídeos na igreja. Houve um tempo em que não cumpria bem meu dever. E 2 vídeos que produzi foram arquivados devido a problemas de conteúdo. Na época, fiquei muito triste, pois temia ser menosprezada. Para provar minha competência, trabalhei muito e passei alguns dias planejando outro vídeo. Mas depois de ler o plano, o líder achou que o conceito era antiquado e confuso. Todos acharam que não valia a pena seguir com o plano, e ele foi descartado. Eu me senti um fracasso. Fiquei num estado negativo, sem energia para cumprir o meu dever. A igreja ia escolher um supervisor de produção de vídeos. E descobri que diziam que minha mente era confusa e desordenada. Fiquei desanimada e minha mente não parava. Disseram-me que minhas ideias são confusas e minha mente desordenada. Quer dizer que sou confusa? Os confusos entendem a verdade e são salvos? Será que serei expulsa? Fiquei negativa e atormentada e quis fugir da situação. No dia seguinte, chorei e disse ao líder: meu calibre é baixo demais e esse dever é muito difícil. Por favor, dê-me outro dever. Meu líder comungou comigo. Todos temos deficiências e sempre haverá reveses e fracassos no nosso dever. Devemos resumir os problemas e buscar a verdade para resolvê-los. Esse dever não precisa ser impossível. Sim. O líder estava certo. Sim. Mas na época, não dei ouvidos e só quis ir embora. Saí com um equívoco em relação a Deus e afastada dos irmãos. Depois, fui pregar o evangelho. Após muito trabalho, tornei-me cada vez mais eficiente. E os irmãos me perguntavam, sempre que tinham dúvidas: recuperei alguma confiança? Estava sempre de bom humor e tinha energia para o dever. Mas um ano depois, o líder arranjou para que eu voltasse a fazer vídeos. Você voltou? Sim. No início, eu era eficaz e nada me constrangia. Mas precisamos inovar os vídeos. Minhas ideias foram negadas e voltei para um estado negativo. Eu me via como alguém de calibre baixo, inapta para o dever. O líder do grupo viu que eu era passiva. Então comungou a verdade comigo, me apoiou. E finalmente disse: você e o irmão Yang iniciaram esse dever na mesma época. Ele é sério. Estuda e lista os problemas e tem progredido no dever. Você não vai tão bem. Esforce-se mais. Correto. Ouvir isso me deixou desconfortável. Pensei: você apontou meu problema. Eu vou mudar. Mas por que me comparar ao irmão Yang? Ele tem calibre bom e sempre foi cultivado. Eu sou atrapalhada. Não estou no mesmo nível. Não tem comparação. Ele disse isso para encorajar você. Por que pensou assim? Sim. Eu estava fixada nisso. Resisti à ajuda do líder do grupo e não autorrefleti. Depois, ele descobriu que a irmã Zoe e eu não trabalhávamos bem juntas, então comungou comigo. A irmã Zoe
tem uma mente mais flexível e habilidades técnicas melhores. Vocês se complementam. Discuta mais com ela. Ouça suas opiniões e aprenda com seus pontos fortes e você vai progredir. Sim. Seus resultados não têm sido bons e suas ideias ainda são antiquadas. Não acha que deve refletir sobre isso? Fiquei muito triste quando o líder expôs meus problemas desse jeito. Eu me senti menosprezada e desprezada. Ele apontara meus problemas há poucos dias e antes de eu me recuperar, já estava me expondo. Eu disse algo do qual me arrependo até hoje. Eu disse: sinto-me supérflua, não estou ajudando. Mesmo assim, você fica comigo. Aquilo deixou o líder perplexo. Ele disse: como pode dizer uma coisa dessas? Sim. Não é assim que vemos você. Devemos buscar a verdade para resolver os problemas. Não podemos ser negativos. Sim. Certo. Mas não importava como o líder comungasse. Eu não ouvia. Achava-me confusa, que desagradava a Deus e que era insignificante e descartável no grupo. Sentia-me injustiçada e vivia negativa e equivocada. Meu relacionamento com Deus estava distante e minha confiança baixa. Meu calibre baixo se tornou meu mantra. Quando fazia um vídeo com minha parceira, eu cedia as opiniões dela e dizia: meu calibre é pobre e minhas ideias não são boas. Você está correta, seguiremos suas ideias. E assim eu apagava minha sugestão. Angustiada, ela dizia: por que você apagou? Tenho muitos defeitos e nem sempre estou correta. Correto. Mais tarde, nós conversamos. Ela disse que tinha um caráter arrogante no trabalho, que me menosprezava e que devia refletir sobre si mesma. Por fora, fiquei calma, mas me senti atormentada e não quis conversar mais. Então eu disse: sua arrogância pode ser perdoada. É normal ao cumprir o dever com alguém de calibre tão baixo. Se eu fosse você, faria o mesmo. Ela realmente quis conversar. Mas depois disso, como ela iria se expressar? Sim. Exatamente. Na época, ela ficou perdida e não soube o que dizer. Eu vivia em negatividade e equívoco. Era muito difícil cumprir o meu dever, especialmente após terminar um vídeo, quando devíamos explicar a ideia e pedir opiniões. Eu não ousava participar das discussões, então recorri à minha parceira. Seu estado estava péssimo. Estava. O meu estado estava horrível. Não podia dormir e pensava: por que sempre me contenho no dever e não tenho confiança? Por que temo ser menosprezada? Por que minha vida é um tormento? Não queria mais ficar deprimida. Queria viver num estado positivo e ser capaz de cumprir meus deveres. Mas a negatividade não me deixava. Eu só podia clamar a Deus para me salvar e me livrar desse apuro. Um dia, o líder leu uma passagem das palavras de Deus que me fez perceber meu problema e reverter o meu estado. Deus Todo-Poderoso diz: quando as pessoas se desviam para longe de Deus, quando vivem num estado em que interpretam Deus errado, ou resistem a Deus e se opõem a Ele ou discutem com Deus, elas saíram totalmente do cuidado e da proteção de Deus. Estão completamente afastadas da luz da presença de Deus.
Quando as pessoas vivem num estado desse tipo, elas só podem viver segundo seus sentimentos. Algum pensamento irrelevante pode perturbá-lo tanto que você não consegue comer nem dormir. Um comentário descuidado de alguém pode lançá-lo em dúvida e perplexidade. Mesmo um único pesadelo pode torná-lo negativo e fazer com que você interprete Deus errado. Uma vez que esse tipo de ciclo vicioso tenha tomado forma, as pessoas acham que tudo acabou para elas, que elas não têm esperança, que Deus não as ama, que elas foram abandonadas por Deus, que Deus não as salvará. Quanto mais pensam desse jeito e mais têm esse tipo de pensamentos, mais caem em negatividade. A razão verdadeira pela qual as pessoas têm esses sentimentos é que elas não buscam a verdade nem praticam de acordo com os princípios da verdade. E visto que, quando algo lhes acontece, as pessoas não buscam nem praticam a verdade, e porque sempre seguem seu próprio caminho e vivem em meio aos seus esquemas mesquinhos, passando o dia todo comparando-se aos outros e competindo com eles, invejando e odiando qualquer um que seja melhor do que elas, e zombando e gozando de qualquer um que acreditam ser inferior a elas, vivendo no caráter de Satanás, não fazendo coisas de acordo com os princípios da verdade, isso acaba resultando em todo tipo de ilusões, especulações e julgamento. E elas se tornam eternamente ansiosas e não aceitam o conselho de ninguém. E isso não é culpa delas? Só as pessoas poderiam colocar sobre si o peso de um fruto tão amargo. E elas realmente o merecem. O que causa tudo isso? As pessoas não buscam a verdade, agem de acordo com as próprias inclinações, sempre se exibem e se comparam aos outros, fazem exigências insensatas a Deus, sempre tentam se distinguir e assim em diante. Todas essas coisas levam as pessoas a se afastarem de Deus o tempo todo, a se opor a Deus e desafiar a verdade o tempo todo. No fim, elas se lançam na escuridão e na negatividade. Em momentos assim, é impossível que as pessoas tenham um entendimento puro das coisas que lhes acontecem. É impossível que tenham a atitude certa em relação a tais coisas. Em vez disso, elas se queixam de Deus, entendem Deus errado e duvidam de Deus. Quando isso acontece, as pessoas percebem que estão encrencadas, então determinam que estão se opondo a Deus e não podem deixar de mergulhar em negatividade, incapazes de sair dela. O que acreditam é: Deus não me quer, Deus não me ama, eu sou rebelde demais, eu fiz isso a mim mesmo, Deus não me salvará mais. Determinam que as dúvidas em seu coração são fatos, e não importa quem comungue com elas e tente explicar. Não adianta. O que acreditam é: tudo isso são fatos, é tudo verdade, Deus não me abençoará, Ele não me salvará. Qual então é o sentido de crer em Deus? Quando a senda de sua crença em Deus alcançou esse ponto, as pessoas ainda são capazes de crer? Não. Por que não conseguem mais continuar? Há um fato aqui. Quando a negatividade das pessoas alcança certo ponto, quando seu coração se enche de oposição e queixa, e elas desejam cortar qualquer contato com Deus, então isso já não é mais tão simples como não temer a Deus, não obedecer a Deus, não amar a verdade e não aceitar a verdade. O que acontece em vez disso? Em seu coração, elas tomaram a decisão de desistir de sua fé em Deus. Acreditam que é vergonhoso esperar passivamente até serem expulsas, que há mais dignidade em decidir desistir. E assim, elas tomam a iniciativa e interrompem as coisas por conta própria. Condenam a fé em Deus
como se fosse algo ruim. Condenam a verdade como se ela fosse incapaz de mudar as pessoas e condenam a Deus como injusto, perguntando, magoadas, por que Deus não as salvou? Fiz tantos sacrifícios, fui tão sincero, trabalhei tanto, sofri muito mais do que os outros e me esforcei muito mais do que todos os outros, e ainda assim Deus não me abençoou. Agora vejo que Deus não gosta de mim, que Deus não é imparcial. Elas têm a ousadia de transformar suas dúvidas em relação a Deus em condenação e blasfêmia contra Deus. Quando tais coisas tomam forma, elas podem continuar na senda da fé em Deus? Visto que elas se rebelam contra Deus, se opõem a Deus e não aceitam a verdade, nem refletem um pouco sequer sobre si mesmas, elas se perderam por sua própria culpa. Sim. Amém. Amém. Graças a Deus. Essa passagem é maravilhosa. Sim. Cada palavra que Deus falou era um lembrete, uma análise e um alerta para mim. Especialmente no trecho. As pessoas têm esses sentimentos porque não buscam a verdade, nem praticam os princípios da verdade. Pensando nisso, refleti sobre mim mesma e descobri que não buscava a verdade ao enfrentar essas situações, nem praticava de acordo com os princípios da verdade. Estava vivendo dentro da minha imaginação e especulação. Lembrei-me de quando fracassei várias vezes em criar vídeos e ouvi os irmãos comentarem que minhas ideias eram confusas. Em vez de refletir, decidi fugir e viver em negatividade e equívoco. Ao voltar a fazer vídeos, não aprendi com os fracassos, mas adotei uma mentalidade passiva e defensiva. Quando o líder do grupo elogiou os outros e apontou meus problemas, fiquei negativa. Senti que tinha calibre baixo. Suspeitei que era menosprezada e me equivoquei ainda mais sobre Deus. O que me causou dor e me tornou ineficaz. Eu me restringia em tudo e me sentia constrangida. Só então vi claramente que Deus não estava me desfavorecendo. Eu não buscava a verdade. E sempre resistia, me distanciava e me ressentia de ser tratada e podada. Minha desobediência e resistência eram grandes demais, me separando ainda mais de Deus. Cumprir mal o dever era culpa minha. Finalmente entendi o que era restringir-se. Se sempre entendemos Deus errado, prejudicamos a nós mesmos. Correto. É verdade. Isso. Entendi outra coisa. Embora cresça em Deus e me despendesse, não reconhecia que a verdade que Deus expressa pode salvar as pessoas. Quando fracassava no meu dever, resistia e me rotulava como alguém de calibre baixo. Achava que Deus não salva pessoas como eu. Vivia insatisfeita e achava que podia fazer sacrifícios no meu dever, que não sofria menos que os outros. Então por que eu era ruim nisso? Por que Deus não tinha pena de mim? Não estava negando a justiça dele? Isso era blasfêmia. Sim. Sim. Refleti e senti muito medo. Meu estado era perigoso demais. Certo. Certo. Se não revertesse as coisas e me arrependesse, eu seria expulsa por Deus. Certo. Cada estado na análise de Deus me tocou. Meu problema era bem sério e chorei muito. Odiei-me por não aceitar as palavras de Deus e não buscar a verdade. Senti remorso, então orei a Deus. Disse: Deus, não quero ser rebelde e teimosa, nem viver em equívoco e ferir teu coração. Quero me arrepender.
Uhum. Meus 2 líderes comungaram comigo, expuseram minha negatividade e leram a palavra de Deus. Fiquei comovida. Em cada estágio, seja quando Deus está disciplinando você, seja quando Ele o está exortando. Caso um conflito tenha ocorrido entre você e Deus, mas você não dá meia volta e continua a se agarrar às próprias ideias, pontos de vista e atitudes, ainda que seus passos se direcionem para a frente, o conflito entre você e Deus, seus equívocos, ressentimento e rebeldia não serão retificados. E se você não der meia volta, então Deus o expulsará. Embora você não tenha largado o dever, se mantenha fiel e tenha um pouco de lealdade àquilo que Deus comissionou. E as pessoas vejam isso como aceitável. A disputa entre você e Deus formou um nó permanente. Você não usou a verdade para resolver essa disputa e ganhar um entendimento verdadeiro da vontade de Deus. Por isso, seus equívocos se aprofundam. Acha que Deus está errado e é injusto com você. Você não deu meia volta. Sua rebelião, suas noções, seus equívocos sobre Deus ainda persistem. O que leva você a ter uma atitude desobediente, a ser rebelde e se opor a Deus. Esse não é o tipo de pessoa que se rebela contra Deus, resiste e se recusa a se arrepender? Sim. Por que nossa meia-volta importa a Deus? Com qual atitude deveria um ser criado considerar o Criador? A de aceitar que o Criador está certo em tudo o que faz. Se você não reconhece isso, então que o Criador é a verdade, o caminho e a vida serão só palavras vazias para você. Nesse caso, você ainda será salvo? Não será. Não é qualificado. Deus não salva pessoas como você. Dê meia volta e deixe de lado suas ideias e intenções. Quando tiver esse intento, sua atitude será de submissão. Falando um pouco mais precisamente, isso se refere às pessoas darem meia volta em sua atitude para com Deus, o Criador. É um reconhecimento de que o Criador é a verdade, o caminho e a vida. Se você der meia volta, pode deixar de lado o que acha que está certo, ou que a humanidade corrupta crê estar certo, e reconhece que as palavras de Deus são a verdade. Se tiver essa atitude, isso prova seu reconhecimento da identidade do Criador e de sua essência. É assim que Deus vê a questão, e Ele a considera muito importante. Amém. Amém. Ao contemplar a palavra de Deus, entendi por que é tão importante dar meia volta. Na obra de salvação, não importa quanto se trabalhe ou se sofra. O que Deus vê é o coração. Sim. Deus vê se creem que o que Ele faz é certo. Se admitem que Deus é a verdade, o caminho e a vida, e se lhe obedecem. Se uma pessoa revela muita corrupção e viola a verdade, não reflete sobre os seus problemas e abriga equívocos sobre Deus, mesmo que ela resista ao sofrimento, para Deus ela está resistindo e o traindo. Essas pessoas serão expulsas e não poderão ser salvas. Correto. Ao longo dos anos, tinha entendido Deus errado e tinha ressalvas, mas nunca resolvia esses problemas. Eu só me entorpecia, ocupando-me com meu dever. Quando problemas foram expostos e minhas deficiências foram reveladas, o que feriu meu ego, eu me rotulei com palavras negativas.
E até me queixei e entendi Deus errado. Com o tempo, acumulei ressentimento. Minha distância de Deus aumentou e meu estado ficou cada vez pior. Perguntei a mim mesma: embora eu cumpra meu dever todos os dias e não faça nada perverso, estou longe de Deus. Sempre o afasto e entendo errado. Posso dizer que creio em Deus? Deus aprovaria uma crença como essa? Vivia em equívoco, sem sentir libertação. Era difícil receber a obra do Espírito Santo. Só me arrastava confiando em minha experiência. Como me desenvolveria assim? O que eu ganharia crendo desse jeito? Então percebi como é importante livrar-se de equívocos sobre Deus e ser penitente. Sim. É verdade. Entender Deus errado é ficar do lado oposto e tratá-lo como inimigo. Certo. Como isso é ser sincero com Deus? Exatamente. Esse estado é muito perigoso. Sim, por isso Deus leva tão a sério que demos meia volta. Sim. Nesses 3 anos, eu nunca conseguira esquecer o comentário dos irmãos de que minhas ideias não eram claras. Nunca busquei a verdade nessa questão, nem autorrefleti à luz da palavra de Deus. Agora, eu sabia que devia buscar a verdade para resolver esse problema. Sim. Então consultei partes relevantes da palavra de Deus. Existe uma passagem. Deus Todo-Poderoso diz: quando Deus chama você de tolo, Ele não está pedindo que você aceite alguma declaração, palavra ou definição. Ele está exigindo que você entenda a verdade contida nisso. Então, quando Deus chama alguém de tolo, que verdade está contida nisso? Todos entendem o significado superficial da palavra tolo, mas quanto a quais são as manifestações e os caracteres de um tolo, quais das coisas que as pessoas fazem são tolas e quais não são? Por que Deus expõe as pessoas desse jeito, se os tolos podem ou não vir para diante de Deus? Se os tolos são ou não capazes de agir de acordo com os princípios? Se eles são ou não capazes de entender o que é certo e o que é errado? Se eles são ou não capazes de discernir o que Deus ama e o que Deus odeia? Na maioria das vezes, as pessoas não têm clareza em relação a essas coisas. Para elas, tudo é ambíguo e mal definido, totalmente não óbvias. Por exemplo, na maioria das vezes, as pessoas não sabem, elas não têm clareza, se fazer algo de certo jeito é simplesmente seguir regras ou praticar a verdade. Também não sabem, tampouco isso é claro para elas, se algo é amado ou desprezado por Deus. Não sabem se praticar de um determinado modo é impor restrições às pessoas ou comungar a verdade e ajudar as pessoas normalmente. Não sabem se os princípios por trás do jeito como agem em relação às pessoas são corretos, se estão tentando criar aliados ou tentando ajudar as pessoas. Não sabem se agir de certo modo é obedecer aos princípios e permanecer firmes em sua posição ou se é se exibir. Quando não tem outra coisa a fazer, algumas pessoas gostam de ficar olhando num espelho. Não sabem se isso é narcisismo e vaidade ou se é normal. Algumas pessoas têm um temperamento ruim e são um pouco estranhas. Elas sabem dizer se isso está relacionado ao fato de ter um caráter ruim? As pessoas não conseguem nem diferenciar entre essas coisas que são vistas e encontradas comumente. Ainda assim dizem que ganharam tanto por crerem em Deus. Isso não é tolice? Então vocês conseguem aceitar ser chamados de tolos? Sim. E vocês querem ser tolos pelo resto da sua vida?
Não. Ninguém quer ser um tolo. Na verdade, comungar e dissecar dessa forma não é para que você tente classificar-se como tolo. Não importa como Deus defina você. Não importa o que Ele revele sobre você. Como Ele o julgue e castigue ou lide com você e o pode. O objetivo último é permitir que você escape desses estados, entenda a verdade, ganhe a verdade e tente não ser um tolo. O que, então, você deveria fazer se você deseja não ser um tolo? Você deve buscar a verdade. Em primeiro lugar, você deve saber em quais assuntos você é um tolo. Em quais assuntos você sempre prega a doutrina, sempre se perde em teoria e palavras de doutrina, e seus olhos perdem o brilho quando confrontado com os fatos. Quando você resolver esses problemas e tiver certeza sobre cada aspecto da verdade, as vezes em que você é tolo diminuirão. Quando você tiver um entendimento claro de cada verdade, quando suas mãos e seus pés não estiverem atados em tudo o que faz, quando não for restringido nem constrangido, quando, uma vez que algo acontecer com você, você for capaz de encontrar os princípios corretos para praticar e for realmente capaz de agir de acordo com os princípios após orar a Deus, buscando a verdade ou encontrando alguém com quem possa comungar, então você deixará de ser tolo. Se algo estiver claro para você e você for capaz de praticar a verdade corretamente, então você não será tolo quando se tratar daquela coisa. As pessoas só precisam entender a verdade para que seu coração seja naturalmente iluminado. Amém. Deus explica o agir das pessoas desordenadas. Elas são confusas e inseguras em tudo o que fazem. Não têm postura nem princípios. Não sabem do que Deus gosta e o que odeia. E carecem de discernimento. Não veem as próprias deficiências nem a corrupção que revelam. Elas não distinguem o certo do errado e não têm princípios nem senda de prática. Quando me analisei em relação às palavras de Deus, cenas do meu dever emergiam na minha mente. Trabalhava muito, mas nunca focava as palavras de Deus nem buscava a verdade. Quando meus irmãos me davam sugestões para edição de vídeos, eu não dava atenção. Às vezes, nem entendia o que diziam e agia cegamente, pensando que sofrer era lealdade a Deus. Revelava corrupção e deficiência em meu dever, mas não buscava a verdade para resolver os problemas. Em vez disso, vivia negativa e estava entorpecida. Não via como meu problema era sério, nem como era perigoso. Era confusa e superficial todos os dias. Não é o agir de uma pessoa desordenada? Sim. Só então percebi que o que diziam de mim era verdade. Mas eu não admitia. Achei que me menosprezavam e senti preconceito e me afastei deles. Não devia ter feito isso. Sim. Todos esses anos, meus irmãos me apoiaram e ajudaram e nunca me menosprezaram. Eu era ultrajante, insensata e que não aceitava a verdade. Pensando nisso, consegui abrir mão do passado. Eu me odiei por ser confusa, ultrajante, insensata e não buscar a verdade. Graças a Deus, quando buscamos a verdade, sentimos libertação. Sim. Quando vi que era confusa, pensei em quantas vezes disse ter calibre baixo. Devia buscar a verdade para resolver isso. E li uma passagem das palavras de Deus. Posso ler? Claro. Se Deus o fez tolo, há significado nisso. Se o fez inteligente, há significado nisso. Sua especialidade, seus pontos fortes, seu QI.
Todos têm um propósito e foram pré-ordenados por Deus. Sim. O papel que você exerce na sua vida e o dever que você cumpre foram ordenados por Deus há muito tempo. Algumas pessoas veem que outros possuem uma destreza que elas não têm e ficam descontentes. Querem mudar as coisas aprendendo mais, vendo mais e sendo mais diligentes. Mas há um limite para o que sua diligência pode alcançar, e elas não conseguem superá-los com dons e perícia. Sim. Não importa quanto você lute, é inútil. Deus ordenou o que você será, e não há nada que possa fazer para mudar isso. Não importa em que você seja bom, é nisso que deve se esforçar. Qualquer que seja o dever para o qual é apto, esse é o dever que você deve cumprir. Não tente inserir-se à força em áreas em que é inábil e não inveje os outros. Todo mundo tem a sua função. Não pense que você faz tudo bem, nem que é mais perfeito que os outros, sempre querendo substituir os outros e se exibir. Isso é um caráter corrupto. Há quem pense que não faz nada bem e que não tem habilidade alguma. Se for seu caso, você deve ouvir e obedecer com os pés no chão. Faça o que pode e faça o bem com toda a sua força. Isso basta. Deus ficará satisfeito. Não pense sempre em ultrapassar todos, em fazer tudo melhor que os outros e em destacar-se da multidão. Que tipo de caráter é esse? Um caráter arrogante. As pessoas são arrogantes, e mesmo que queiram lutar pela verdade e satisfazer a Deus, ficam aquém disso. São controladas pela arrogância, o que torna fácil desviar-se. Por exemplo, alguns sempre querem se exibir expressando suas boas intenções no lugar das exigências de Deus. Deus elogiaria esse tipo de expressão de boas intenções? Para ser atento à vontade de Deus, você deve seguir as exigências dele e se submeter aos arranjos dele. Os que expressam boas intenções não são atentos à vontade de Deus, mas sempre tentam aplicar novos truques. Deus não exige tal atenção. Alguns dizem ser competitivos, mas ser competitivo é algo negativo. É uma manifestação do caráter arrogante de Satanás. Quando tem tal caráter, você está sempre reprimindo os outros, tentando ultrapassá-los, competindo e tentando tirar algo das pessoas. Você é invejoso, não obedece a ninguém e sempre quer se sobressair. Isso é um problema. É assim que Satanás age. Se deseja ser uma criatura aceitável de Deus, não busque realizar seus próprios sonhos. Tentar ser superior para alcançar seus objetivos é ruim. Obedeça aos arranjos e orquestrações de Deus. E não eleve-se acima do seu lugar. Só isso demonstra senso. Amém. Amém. As palavras de Deus são tão claras. Por que eu dizia que meu calibre era baixo? Porque minha natureza era arrogante. Tinha ambições e queria ser superior. Senão, ficava negativa e me rotulava. Eu queria status e reputação. Eu temia ser menosprezada e sempre queria ser admirada. Mas muitos dos meus problemas e deficiências estavam se revelando. E quando experimentei tratamento e poda, achei que minha reputação estava danificada e que meu calibre era baixo e que eu era confusa demais. Também me comparava com outros. Quando via que os outros tinham pontos fortes e um calibre melhor que o meu, eu me sentia desinteressante e comum. Não aceitava essa realidade, por isso sempre me sentia deprimida e inferior. Só então percebi que queria status e prestígio. Por isso me comparava aos outros e buscava ser admirada. Meu caráter satânico era muito sério. Sim. Eu sempre dizia que meu calibre era baixo e era fraca e passiva. Agora entendo que era competitiva, ambiciosa e arrogante. Sim. Achamos que falhamos, porque nosso calibre é baixo, mas na verdade não entendemos.
a nós mesmos, nem aceitamos a verdade. Sim. É verdade. Dons e calibre não determinam se alguém vai cumprir bem seu dever. Certo. Ser admirado e adorado não garante salvação. Sim. Sim. Deus nunca disse isso. Aham. Sim. Deus quer que tenhamos humanidade e sensatez, que resolvamos nossos caracteres corruptos e vivamos uma semelhança humana. É isso que Deus exige. Sim. Lembrei que Deus diz: não importa se eu digo que vocês têm baixo calibre. Isto é fato. Expressá-lo não é prova de que pretendo abandoná-los, de que perdi a esperança em vocês, nem que não estou disposta a salvá-los. Venho hoje realizar a obra da sua salvação. A obra que faço continua a obra da salvação. Todos têm a chance de ser aperfeiçoados. Contanto que estejam dispostos e busquem, vocês alcançarão este resultado e não serão abandonados. Amém. Amém. Graças Amém. a Deus. Sim. As palavras de Deus são muito claras. Sim. Embora Deus diga que as pessoas têm calibre baixo, isso é para que vejam seus problemas e conheçam suas deficiências, Sim. Sim. para que possam buscar a verdade, mudar e crescer na vida. Certo. Certo. Podemos ter calibre baixo, mas se buscarmos a verdade, Deus nos abençoará. Sim. Sim. Ter bom calibre, mas não buscar, resulta em expulsão. Uhum. De fato, meu calibre era baixo. Mas Deus não disse que não me salvaria ou me expulsaria por isso. Certo. Certo. Ele continuou me dando chances. Eu devia buscar e progredir, compensar meus defeitos e melhorar meu calibre. Sim. Eu me concentrei em buscar a verdade e não importavam as circunstâncias. Se era tratamento e poda, obedecia e buscava os princípios da verdade. Graças a Deus. Experimentando assim, senti a presença de Deus antes que me desse conta e senti que minha mente estava mais clara. Quando meus irmãos discutiam ideias para vídeos, eu não me restringia mais. Às vezes, minhas opiniões estavam erradas, mas eu conseguia encarar bem e estava mais calma. Graças a Deus. Graças a Deus. Naquele tempo, eu me senti muito próxima de Deus. Senti que Deus estava do meu lado, dando-me força e confiança. Apesar das dificuldades em meu dever, buscando a vontade de Deus pela oração, confiando em Deus e cooperando com meus irmãos, a eficácia do meu dever melhorou. Sim. Graças a Deus. Agradeço a Deus por me salvar. Graças a Deus. Graças Graças a a Deus. Deus. Quando nossos equívocos são resolvidos, podemos nos aproximar de Deus e temos a orientação de Deus. Sim. Sim. Buscar a verdade e resolver nossos equívocos sobre Deus é muito importante. Sim. Certo. Lembrei de quando eu entendia Deus errado e me afastei dele e senti remorso. Li outra passagem das palavras de Deus e fiquei comovida. Página 1355. Não quero ver ninguém sentindo como se Deus o tivesse deixado ao relento, abandonado ou lhe dado as costas. Tudo o que quero ver é todos na estrada para buscar a verdade e procurar entender Deus, avançando corajosamente, com uma determinação inabalável, sem receios ou fardos. Não importa que erros você tenha cometido, nem quanto tenha se desviado, ou se transgrediu seriamente. Não deixe que sejam fardos em sua busca para conhecer Deus. Continue adiante. Deus mantém a salvação do homem em seu coração.
Essa é a parte mais preciosa da essência de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu dizia que Deus ama as pessoas, mas não tinha conhecimento real do amor de Deus. Essa experiência me fez entender e pude sentir o amor de Deus. Embora meu coração fosse duro e rebelde, Deus arranjou ambientes para eu vivenciar. Ele me esperou mudar, despertou-me com suas palavras e me tirou do estado de negatividade e equívoco. Sim. O desejo de Deus de nos salvar é tão belo. Sim. Sou muito grata a Deus. Quero buscar a verdade, cumprir meu dever e retribuir o amor de Deus. Amém. Amém. Graças a Graças Deus. a Deus é tão Deus. belo e tão bom. Verdade. Verdade. Sim.